Olá pessoal, tudo bem? Desde que eu fundei o Ultrapassando Fronteiras em 2018, um dos temas que mais me procuram e que também mais tem leitura no blog é sobre como encontrar documentos de familiares, seja no Brasil, seja no exterior. Então hoje eu decidi criar esse conteúdo para explicar para vocês como foi o meu processo para buscar documentos tanto para a cidadania italiana quanto para a cidadania espanhola. Informações de buscas de documentos tanto no Brasil quanto no exterior, que pessoas que estão procurando para cidadania portuguesa, por exemplo, também podem usar essas dicas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem nos comentários que eu vou procurar ajudar e sanar as dúvidas de todos. O primeiro passo, acho que na hora da gente começar a buscar documentos antigos para a tão almejada cidadania estrangeira, é aprender a desenhar a nossa árvore genealógica. E a nossa árvore genealógica começa de nós até o antepassado estrangeiro, preferencialmente incluindo o pai e a mãe, porque a informação deles pode ser que ajude em alguma coisa. Se você conseguir até os avós desse estrangeiro, beleza, excelente. Mas o mais importante é fazer esse percurso seu até o estrangeiro. Eu vou começar com dicas muito básicas, seguindo essa da árvore genealógica, mas a gente vai criando uma complexidade maior da explicação ao longo desse bate-papo, que a ideia é aprofundar os diferentes tipos de buscas que você vai poder fazer. Na hora da construção dessa árvore genealógica, você vai ver que uma série de informações chaves vão aparecer e vão surgindo dúvidas para você criar o quebra-cabeça. Primeiro, qual foi a data de nascimento? Qual foi a data de casamento? Qual foi a data de óbito? Por quê? Porque você vai precisar da certidão de nascimento, da certidão de casamento e da certidão de óbito de todo mundo. Então, é importante que essa árvore genealógica contemple essas informações, inclusive as cidades, tá? Isso vai te ajudar na hora da busca dos documentos. Não tem informação. Vamos lá. A gente vai começar com as técnicas de busca de documentos. E a primeira dica que eu dou nesse sentido e que para mim funcionou bem foi começar de trás para frente. Então assim, a gente começa pela nossa certidão de nascimento. Ainda não peça o original e tal, mas pega a cópia da sua e deixa separadinho, né? Na sua certidão tem os dados dos seus pais e os dados dos avós. Se você não tiver a cidade certinha, a data de nascimento dos seus avós, esse documento vai te ajudar a ter as primeiras pistas. Bem, depois vamos para os documentos dos nossos pais. Também, tenta pegar com eles os documentos, as cópias. Ainda não pede original, né? Deixa para pedir o original depois. Nesses documentos, vocês vão encontrar os dados dos pais deles e dos avós deles. Do seu documento para o documento dos seus pais, você vai avançar em informações sobre a família. E isso já pode te ajudar a encontrar uma série de outros documentos. Fui procurar documentos do meu bisavô espanhol e do meu bisavô italiano. E no fim, acabei até procurando documentos da minha bisavó. E deixa eu contar cada passo para você entender como eu fui encontrando as coisas. Os documentos da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, né, do lado de mãe, que é a família italiana, eu já tinha, porque meu avô já tinha uma série de documentos guardados em Congo. Esses documentos deles e a árvore genealógica, eu pude identificar que os meus bisavós tinham casado na cidade no interior de São Paulo.
Então, o que eu fiz? Eu fiz um pedido para a prefeitura dessa cidade na data que eu tinha, mais ou menos, para eles procurarem se tinha o casamento dos meus bisavós. Eles encontraram e no documento da família, né, do casamento dos meus bisavós, estava escrito que o meu bisavô era oriundo de Roma e a minha bisavó era oriunda de uma cidade do interior da Itália, próxima a Roma. As informações batiam com as informações que a gente tinha da família. E aí entra em cena uma coisa muito importante no seu processo de pesquisa de documentos de família, que é conversar com as pessoas da sua família. Aquele tio, aquele primo, até outras pessoas que você possa vir a saber que já pediram a cidadania. Eu tinha vindo de uma cidade chamada Galúcio, na Itália, e essa informação batia com dados públicos. E aí vem uma outra dica, que além de você conversar com familiares, existe dentro do Brasil, você não precisa ainda ir para bases estrangeiras, o Arquivo Nacional, que estão registrados documentos, inclusive listas de navio das famílias que foram para o Brasil. Tá? Algumas listas também estão no Memorial do Imigrante, situado em São Paulo, que tem registros de quem entrou pelo Porto de Santos. Por exemplo, seria no sistema o nome do chefe da família. E aí, nesse sentido que é interessante, na sua árvore genealógica até ter uns para trás, né, uns familiares para trás, porque essa informação me ajudou a encontrar, né, pelo meu tataravô, a entrada inteira do meu da família do meu bisavô, mesmo para minha bisavó italiana. Foi muito tranquilo procurar. Eu tive uma certa dificuldade de encontrar um deles porque estava digitado errado. Às vezes, se isso aconteceu com você, você pode ter toda a paciência do mundo e ir procurando nas listas de bordo daquele ano os navios que vieram em determinado período, né? No período que chegou, e checando se naqueles navios tem registros de alguém. Para achar essas listas de bordo, a gente precisa ter uma certa paciência, porque normalmente a gente não tem o ano correto de chegada, o mês correto de chegada, né? Pode ter uma variação de 1, 2, 3 anos para cima. Vai entrando ano a ano, ou vapor a vapor, né? Que você pode encontrar essa informação. Principalmente para os sobrenomes que são mais comuns, tive que fazer uma busca bem na unha, detalhada e tal, até encontrar, e ir batendo com várias famílias do mesmo sobrenome, a região da onde estava vindo, né, e o período de chegada, até que deu bingo, eu consegui encontrar. Aí, o que foi importante de ter encontrado o navio exato, né, dos meus tataravós? Porque em 2 dos casos, a informação que estava lá me ajudou a encontrar a certidão de nascimento, porque ali está a última cidade de residência, tá, no país de origem. E a última cidade de residência, em 2 desses 3 casos que eu pesquisei, batia com o local de nascimento, que me deixou confusa com relação a um dos casos de casamento. Constava que esse bisavô era oriundo de uma cidade e a última cidade de residência era outra. Parece simples, mas foi muito complexo, porque para tornar tudo isso ainda mais
delicado, né, para a pesquisa dos documentos, sempre na família inteira foi-se dito que a família vinha daquela cidade, que todo mundo tinha nascido lá, tá? Inclusive o meu bisavô. Eles mudaram de Roma para o interior e do interior para o Brasil. E essa mudança foi o que causou uma grande confusão na minha pesquisa, porque eu achei que o cartório tinha perdido informações. O próprio cartório no comune, né, na prefeitura dessa cidade, dizia que eles tinham um rombo de documentos e que não tinham todos os documentos. Então eu achava que podia ter queimado na guerra, que era a alegação deles. Conversando com um primo, eu descobri que o avô dele, ou seja, irmão do meu bisavô, tinha nascido em Roma, e que ele descobriu essa informação na certidão de casamento, que também foi na mesma cidade, no mesmo dia que o meu bisavô casou. Eram 2 irmãos que casaram com 2 irmãs, o que era bem comum na época. E como ele encontrou os documentos dele em Roma, eu fui pesquisar o meu. E aí, nessa parte, o negócio ficou muito fácil, porque eu contei com um grupo do Facebook, super bacana, porque você posta dúvidas, comentários e várias pessoas te ajudam. E foi excelente, porque eles me ajudaram muito lá. Eu perguntei como eu fazia para encontrar documentos em Roma e me deram um site, Antenati. Tem livros antigos de Roma, de algumas outras cidades, e pode ser uma fonte de consulta. Bem, em cada livro, normalmente você procura livro por anos, tem o nome, tem um índice com os nomes que aparecem aí e quais são as respectivas páginas. Nessas, colocando no grupo, uma própria pessoa do grupo me ajudou, procurou a página e já me enviou o link, a página exata e a cópia do documento. Foi sensacional, porque entrou em cena uma outra dica muito rica. Eu tenho uma amiga que mora na Itália e perguntei para ela, ela mora em Roma, perguntei para ela, você pode retirar esse documento para mim aí em Roma? E ela me disse, olha, existe o site Prati, em que você pode pedir os documentos, assina uma autorização, né, com um documento seu, né, mostrando que é o mesmo sobrenome, a mesma família, e aí eles encaminham pelo correio, ou você pode pedir direto para a prefeitura de Roma e eles te enviam esse documento pelo correio. Para fazer esse pedido, o que normalmente a maior parte das cidades italianas fazem, você envia uma carta com o seu documento, uma carta em italiano de próprio punho, pedindo o documento e a maior parte dos dados, né, que você quer do papel que você está buscando. Enviei uma carta para a prefeitura de Roma, incluindo o meu endereço, um envelope selado, para eles devolverem o documento, e também coloquei uma xerox, né, da cópia digitalizada que eu tinha da certidão. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não chegava o documento. Então o que eu fiz? Eu fui no tal do site Prati, que a minha amiga tinha indicado, e efetuei o pedido online do documento. Não foi barato, junto com o correio, mas resolveu. Eu acho que eu devo ter pago, eu morava na França, então foi para preço de frete para a França, eu devo ter pago uns 70 euros por esse documento. Uma outra vez que eu pedi para entregar na casa da minha amiga, esse mesmo documento saiu 40 euros, para você ter uma referência.
Com esse documento e mais as outras certidões que eu fui levantando ao longo da minha pesquisa, eu montei a minha pasta para cidadania italiana. Mas isso fica para um próximo vídeo para eu explicar para vocês direitinho como que se monta a pasta. Caso você não consiga, fazendo essa volta contrária de documentos, pesquisa com familiar, arquivo nacional, né, memorial do imigrante, ainda existem sites que podem te ajudar. Family Search, MyHeritage e mais essa lista de sites que eu tô colocando para você. Funciona tanto para você encontrar parentes e descobrir pessoas que podem te ajudar com as informações, tanto para você ver que outros ramos da sua árvore genealógica já deixaram as informações ali. E como esses portais trabalham com pessoas que são voluntárias e vão indexando livros digitalizados, documentos, um trabalho de rastrear toda a genealogia mundial, isso é um organismo vivo e que vão aparecendo documentos todo mês. E pode ser que de uma hora para outra você descubra uma informação que vai ser maravilhosa para sua pesquisa. Eles estavam de 15 anos procurando documento, fazendo a pesquisa e de repente um dia indexaram justamente a página daquele familiar que eles estavam buscando. Tem profissionais muito bons de pesquisa, mas é muito rico a gente fazer esse trabalho. Toma tempo, paciência, etc. Mas existe um mínimo de esforço que a gente tem que ir buscando até para ajudar, né, quem trabalha com essa atividade maravilhosa que é a genealogia, o levantamento histórico familiar, que você pode contratar, ou você pode fazer essa pesquisa como eu fiz. Eu inicialmente tentei contratar uma pessoa, fiz uma reunião com R$1.500 para uma pessoa que já tinha feito o processo de cidadania de uma amiga. E essa pessoa desapareceu, porque tem gente muito boa e tem gente muito picareta. Eu vou te dizer que teve gente muito boa que chegou, já me disse, Daniela, porque depois eu procurei outros profissionais, né, e falei sobre essa questão e falei da dificuldade que eu estava tendo de encontrar o documento da família, que no cartório, na prefeitura, diziam isso, né, e essa pessoa falou, olha, Daniela, com as informações que você está me dando, eu não consigo te ajudar, né, eu não sei que caminho seguir, etc, mas se você quiser seguir procurando sozinha ou procurando outras pessoas, eu te dou indicação. Ela foi muito transparente comigo. Então você vai encontrar, acho que ao longo dessa jornada, se você quiser contratar profissionais, pessoas competentes e pessoas que não são competentes. É super importante usar a intuição e pesquisar também. Agora sim, você chegou até aqui nesse vídeo e você quer seguir fazendo a busca por você mesmo. Vou te dar uma outra dica que funcionou comigo. Na verdade, foi uma técnica que eu desenvolvi, que é de encontrar documentos que não estão indexados no Family Search. Isso fez muita diferença para eu achar um papel, que foi a certidão de óbito do meu bisavô. Meu bisavô italiano faleceu de lepra, a gente sabia do que tinha sido, mas na época as pessoas eram levadas de casa quando contraíam a doença. Às vezes sabia-se para que hospital, para que centro de tratamento tinham sido levadas, outras vezes não. O que aconteceu é que meu avô era menor de idade, não ficou sabendo direito para onde o pai foi. Bem, o que eu fiz? Eu fui fazer uma pesquisa sobre a história da lepra no Brasil e encontrei teses
de doutorado sobre a doença. Em uma delas falava dos asilos colônia. Os asilos colônia eram para onde se levava as pessoas com lepra para serem tratadas ou ficar lá até virem a falecer. O meu bisavô foi para um, dizia-se que era São Paulo, mas não sabia se é o certo. Eu procurei os hospitais em São Paulo que tratavam do assunto, vi a localização deles e onde estavam os cartórios que registravam os óbitos. Com base nos cartórios que registravam os óbitos, por exemplo, o Hospital das Clínicas, onde registrava os óbitos era na Bela Vista, né, no cartório da Bela Vista. Eu fui no livro desse cartório e procurei registro a registro daquele ano. Trabalho difícil, denso, longo, duro, porque você tá olhando várias certidões de óbito. Não foi só, eu vi que morria muito bebê, então eu peguei livros e livros com muitos falecimentos de criança, não encontrei. Aí eu vou falar, qual é o outro lugar que pode ser? Onde está mais perto da cidade onde ele morava? Esse aqui, vamos procurar todos os registros de óbito, não achei. Fui procurar a terceira cidade de asilo colônia, todos os registros de óbito dessa cidade. Gente, foram meses, tá? Até que um dia eu fui procurar a quinta cidade e eu encontrei. Quando eu abri aquele livro, alguma coisa me dizia que estava ali. E tava. E foi surreal a sensação de encontrar esse documento. E de fazer uma pesquisa, sabe? Eu me sentia no CSI fazendo uma pesquisa familiar. Se você quer muito, né? Se você tem pistas de onde pode ser e não tem exatidão da cidade e é um registro muito antigo que você não tem uma base digitalizada para pesquisar, cara, acredita e vai encarar nas madrugadas que você tiver e nos finais de semana, entrar livro a livro. Eu te digo por experiência própria, é possível. Eu encontrei esse documento, assim como eu encontrei um Gonzales que tem 500 milhões de registros de Gonzales entrando no Brasil, olhando lista de bordo por lista de bordo. Então, pesquisa de documentos de familiar é um exercício de paciência, é um exercício de paixão, é um exercício de vontade de você se encontrar e encontrar a história da sua família, tá? Então, não desista, tudo é possível. Hoje a gente tem muitas bases, a gente tem tecnologia, tem vários livros digitalizados. Eu vou deixar uma lista aqui com diversos sites para você encontrar na Itália os documentos, tá? Para quem busca documentos portugueses, eu tenho amigos que encontraram a cidade pelas listas de bordo gratuitamente. Eu mesma, pela lista de bordo, descobri um documento numa cidade no interior da Andaluzia. Eu enviei uma carta, tá? E pedi o documento. Meses, nenhuma resposta. Eu fui viajar, eu vim aqui para Espanha, eu viajei, fiz um roteiro que passava por essa cidade para poder ir ao cartório pedir pessoalmente o documento. Bem, não é mentira, isso é muito sério. Eu estava exatamente aqui em Valência e no dia seguinte eu ia me deslocar até Granada de carro e no caminho parar nessa cidade. Quando, na noite anterior, eu abri minha caixa de e-mails e tinha um e-mail dessa prefeitura dizendo que eles localizaram, a prefeitura não, cartório,
dizendo que eles localizaram o documento e que estavam me enviando ao Brasil. Então, eu vim aqui com o objetivo de retirar o papel, mas no final eu nem precisei ir até lá retirar pessoalmente, porque ele foi enviado para mim. Então, posso dizer para vocês que nos casos de Espanha, Itália e Portugal, muitas vezes funciona você pedir o importante é você preparar cartas bonitinhas nas línguas, tá? E se estiver demorando, ligar para o cartório e dar uma conferida, dependendo do lugar. Há casos, vocês devem ter visto vários casos na internet, até do Minha Saga, né? Em que conta que, por exemplo, em Caserta, os caras muitas vezes não respondem porque eles não querem que descendentes reconheçam a cidadania italiana. Mas se você tem certeza que o documento está lá, você pode contratar alguém para pegar para você, você pode pedir pelo site Prati para pegar para você, você pode arriscar o envio de uma carta, porque o da minha bisavó, uma cidadezinha desse tamanho do interior, eu mandei um e-mail, não foi nem carta, foi um e-mail para a prefeitura e a prefeitura me respondeu no dia seguinte com o documento digitalizado anexado por e-mail. E eu falei, olha, você pode me mandar por correio, eu moro aqui na França e tal. E eles me mandaram pelo correio para a França. Não me cobraram uma carta selada, nem nada. Foi sensacional. Eu recebi o documento somente me comunicando por e-mail. Então, da caso a caso, a dica que eu tenho, assim, novamente não desista, porque depois de tudo isso que eu passei para encontrar os documentos e toda essa história da pesquisa de lepra para achar o óbito e anos, né, tentando achar esse documento que estava em Roma e que nem meu avô, que era filho dele, conseguiu encontrar esse papel, minha mãe me disse, você é mais nossa que todos nós, né? Você descobriu uma história da família que ninguém conhecia, nem os filhos dele, né? E isso te faz muito nossa. Então, eu acho que esse processo todo, ele me deu um vínculo muito maior à Itália, né? Ele me fez significar quem eu sou, o sobrenome que eu tenho, a história dessa família atrelada, né, ao que eu sou. E foi um processo tão bonito que, assim, quando eu fiz o processo na Itália, todo o tempo eu ficava só pensando, vó, você tá aí vendo o que eu consegui, né? Eu conquistei por você também, porque eu depois viria morar aqui na Espanha e eu poderia reconhecer a cidadania espanhola como descendente, né, ou como esposa de espanhol, mas eu decidi essa trajetória de reconhecer a cidadania italiana porque era importante para o meu avô que me criou, e foi importante para esse meu resgate familiar, de história familiar. Então eu recomendo que todos vivam, sintam, ponham a mão nesse processo todo. Enfim, espero ter ajudado vocês com essas dicas. Espero que minha história e minha persistência tenha inspirado vocês. Gente, eu já encontrei da minha família 3 papéis fora do Brasil. Nenhum
eu tinha a cidade. Nenhuma eu tinha a data que batia. E nenhuma eu tinha a grafia correta dos nomes. Então acreditem que vocês vão conseguir, que vocês vão fazer esse trabalho Sherlock Holmes e vão sair com esses papéis tendo um valor para você e para sua história muito maior do que tinham antes. Então, recapitulando, o negócio é partir dos documentos recentes, né? Dos seus para os seus pais, seus avós, seus bisavós, etc. Certo? Depois você busca Arquivo Nacional e Memorial do Imigrante em sites como Family Search, Family Heritage e mais uma lista gigante desses documentos que estão colocando. Na maior parte dos países europeus você consegue pedindo no cartório, na prefeitura, você consegue esse documento sem pagar nada, tá? E entregue para você. Só que você tem que ver qual que é a regra do país local e como são essas práticas. Existem casos na Itália, como eu comentei, em que você não vai conseguir esses documentos porque algumas prefeituras demoram para responder ou respondem que não tem, etc. Existem casos como Minha Saga na internet que falam sobre isso. Deixe de pesquisar a fundo com a família e parentes gestantes para você ver o que de informação você. Deixem suas perguntas, comentem o que vocês precisarem de informação. Eu espero ter ajudado. Aqui tem mais informação de fontes para quem está buscando documentos italianos, mas vários sites aqui e várias dicas funcionam para outras cidadanias, a exemplo de que eu consegui com essas informações e esse mesmo caminho encontrar documentos na Espanha.